Welcome, everyone. Bem-vindos e bem-vindas. Oh, yeah, it's different now. Let's kneel. I will start with a silent word of prayer. Vamos iniciar com uma oração em silêncio. Amen. Amém. Just had to write something down. Okay. This morning we had to interrupt our conversation. Essa manhã nós tivemos que interromper a nossa. Had actually quite, I think, a nice discussion about baptism. Nós começamos uma boa discussão sobre batismo. So through input, E we ask ourselves the question: is baptism still needed? através de alguns comentários nós questionamos: será que o batismo ainda é necessário? I asked, in order to figure out if baptism is still needed, what other questions should we ask ourselves? E eu perguntei se a gente faz essa pergunta, ou se a gente se questiona se o batismo ainda é necessário, então qual é a próxima pergunta que segue? And you all agreed with me, at least the people in this room, that we should understand what is baptism for. E quem está aqui na sala de aula concordou que a próxima pergunta a fazer seria: para que serve o batismo? In order to solve if we would still need it or not. Para que a gente responda a essa pergunta se o batismo ainda é necessário ou não. So we went to two quotes in the spirit of prophecy. Então nós fomos para duas citações do Espírito de Profecia. One quote was showing how baptism is the entrance of the kingdom of God. Uma das citações mostravam como o batismo era um sinal para o reino de Deus. And the other quote from Messages to Young People E a outra citação do Ministério para Jovens was about the title and the fitness. tinha a ver com o título e a aptidão. And we saw that at baptism you receive the title, Nós vimos the que right to be in heaven, no batismo nós recebemos esse título, esse direito de estar no céu, while this is not enough. mas isso não é o suficiente, You still need the fitness for heaven, which is sanctification. porque ainda precisamos da aptidão para estar no céu, que é a santificação. So this should be very familiar to us because we're Adventists. Mas isso já deveria ser familiarizado para nós, porque somos adventistas. And it should be also very familiar to us because of the line of the 7 steps of salvation. E também deveria ser familiar para nós, porque nós já conhecemos o estudo dos 7 passos da salvação. So we went off a little bit to look at marriage, if you remember. Então, se vocês lembram, a gente começou a olhar um pouco a questão do casamento. And I suggested that we have this stereotypical idea in society that the wedding is kind of the highest point you can get to in your life E as a eu woman. mencionei que, de uma forma estereotipada, nós imaginamos dentro da sociedade que o casamento é o ponto ápice que nós atingimos na nossa vida. And that marriage is considered like the end, the goal. E que o casamento seria o fim, seria o nosso objetivo de vida. And we know marriage is not the end, it's the beginning. Mas nós sabemos que o casamento não é o fim, é apenas um início, um começo. And I suggested that it's the same with baptism. Eu sugeri que o mesmo acontece com o batismo. We might think, oh, baptism is the goal, Talvez nós pensamos batismo é o objetivo, but it's the end, the achievement, mas é o final, é o que nós temos como objetivo, but it's just the beginning. mas na verdade é o início. So what happens when you get married? Então, o que acontece quando você se casa? What happens to your life? O que acontece com a sua vida?
So obviously, I don't know everyone well enough to know if they are married or if they have been married Então, é or óbvio, want to get married very soon. é óbvio que eu não conheço aos que estão aqui muito bem. Não sei se são casados, já foram, se têm objetivos de se casar. But again, people here in the group, please participate. Mas, por favor, aos que estão aqui, os que estão no Zoom, participem. So I think everyone has been in love. Então, eu acho que todos já estiveram apaixonados. How does this feel like? E qual é o sentimento disso? Rosie? O que é estar apaixonado? So what it means to be in love? Yes. É como se fosse algo muito forte, It's very strong. é muito bom It's very nice. e é como se a gente quisesse viver aquilo tudo de uma vez. And it feels like as if we wanted to live it all at once. That's a good description. Então, So- essa é uma boa descrição. When you get married, Então, quando você se casa, are you still in love? você ainda está apaixonado? Maybe a difficult question or not as black and white. Talvez uma pergunta difícil, não é assim tão preto no branco. Go ahead. Eu acho que sim, que talvez não é, depende de quando você se casa. I believe yes, but actually it depends on when you get married. Se é um relacionamento que dura 1 ano e meio, 1 ano e já se casa, So if it's a relationship that endures for like 1.5 years and then you get married right afterwards. eu penso que ainda existe a paixão, um pouco de paixão ali. Oh, So I believe there's still some love, sickness left or passion Passion. left, yeah. Mas junto com o casamento tem todo o peso da responsabilidade de viver uma vida a dois, dessa independência, de se sustentar, de etc. But with marriage comes all the weight of responsibility to manage a life of two persons now and everything that comes with it. so if you marry after 1.5 years, you're not in love anymore. Então, se você casa depois de 1 ano e meio, isso significa que você não está mais apaixonado? Mais ou menos. Mais ou menos. Okay. More or less. Okay, Gabriella, let's see what she says. Vamos ver o que a Gabriela tem a dizer. So, I would say that you can still be in love, Eu diria, tem como você continuar apaixonada, but it's something that you need to nurture, that you work on daily. mas é algo que você precisa nutrir, que você precisa fazer diariamente. I don't think it's just something that you wake up every day and you're like over the moon all the time. Não é algo que, como despertar todos os dias e você está com os seus sentimentos lá no céu, But it's something that you put effort into every day, that you invest in to nurture this feeling, that the spark that you initially had. mas é algo que você precisa investir, manter esse sentimento, essa faísca inicial para ela não se apagar. Drop the mic, right? Anyone else? Gabriella? Então, mais alguém? I do recall Ella Pamina talking about courtship. Eu lembro do ancião Parminda falar nas aulas de corte e namoro. He gave a series on classes on that, and he would mention scientific studies. Onde o ancião Parminda mostrava de estudos científicos
It's not only Ella Parmenides saying it, but also you can read it in literature. Não só o ancião Parmina mencionando, mas também dá para ser lido em outras literaturas, outros livros. That this feeling of being in love is connected to hormonal changes, and it can be determined to a period pretty much precisely to 1 to up to 2 years approximately. E que isso é devido a sensações hormonais e que, passados 2 anos, é bem provável que isso altere, que isso modifique. So as it was commented at the beginning, if you are still in love when you get married, depends very much how you have your courtship, when you get into engagement, etc. Então, isso acontece nos vários passos que a gente vai tomando durante o namoro e mais tarde o noivado e depois o casamento. Thank you. There was a comment Obrigada. online in German, so I translated. Temos um comentário em alemão no chat. Love should always be the same, O amor sempre deveria ser o mesmo. and every day you grow in the unity of love. E todos os dias deveria haver esse crescimento nessa união do amor. Okay, so here we go again. We go a little bit off the path, but I think it's worth it. Então, nós vamos desviar um pouquinho do caminho, mas eu acho que vai valer a pena. Do you see when I'm here? Okay. So since we're asking what happens when you marry, Então, já que nós estamos questionando o que acontece quando nós casamos, maybe we should draw that out. eu vou talvez desenhar isso aqui. So this is marriage, Então, isso é o casamento. and here's courtship or dating or whatever you want to call it. E aqui nós temos o período de namoro, ou a corte. So this is the time period of courtship. Então, esse é o período de tempo de namoro. So there were comments already made. Então, já foram feitos alguns comentários. So let's go through this process. Então, vamos olhar para esse processo. How do you fall in love with someone? Como é, Or what happens when you fall in love with someone? o que acontece quando você se apaixona por alguém? You normally want to be closer to them all the time. Normalmente, você vai querer estar sempre perto dessa pessoa. Yes, give me more. Pode me dar mais detalhes? So when you want to be close to someone, now you have the mic, huh? Yeah. Okay, let's take Barbara first. You go first. Okay. Then you sort of- Você fica cego com alguns defeitos da pessoa porque está apaixonado? You become blind to certain defects of that person because you're in love. Blind. This blindness, is it just a stereotype we have in society? Or is it actually a scientific fact that you become blind? It is scientific. I want to remind people, this is not just something made up by movies and fairy tales. It's a scientific fact that people become blind. Então, eu quero relembrar as pessoas que esse fator de também se tornar cego é algo científico quando as pessoas estão apaixonadas. So people want to be close to each other. They become blind to defects. What else? Então, as pessoas querem estar mais próximas uma da outra, também estão mais cegas aos defeitos. O que mais? Elas estão sempre em contato de alguma forma. They always keep contact in one way or another. Yes. At what time of the day? Qual parte do dia? Oh, sorry, it was you. Todo dia, toda noite. All day long, all night long. Is that what you wanted to say, Gail? So why is that?
why do people who are in love with each other are always in contact with each other, always want to be close, want to touch each other? Is it okay if I put touch down? Então, por que que essas pessoas sempre querem estar perto uma das outras, sempre querem se tocar também? Touch, how do you, T-O-U? Like this? Yes. Okay, touch, contact. Então, essas pessoas querem se tocar, querem ter mais contato. How does it work that people can spend half the night talking to their boyfriend, girlfriend on the phone? Por que que acontece que as pessoas podem conversar horas e horas seguidas com a pessoa pela qual elas estão apaixonadas? Ask them to watch videos of, I'm not going to say names now, but from the movies. And when they speak with the person they're in love, it's just like. Então, se a gente pedir a pessoas que vejam ou assistam vídeos do movimento, as pessoas adormecem à meia da noite. Mas se estiverem falando com alguém que estão apaixonadas, as pessoas estão sempre motivadas. Por que que vocês acham que isso acontece? We're back on? Então, vamos continuar. Tivemos um pequeno problema técnico. Vamos seguir a aula. We said there's chemistry between the two people. Então, nós dissemos que existe uma química entre as duas pessoas. And what happens when this chemistry is firing up? E o que que acontece quando vai acabando essa química? Toda essa forma de estar junto, de se comunicar muito, diminui também. So all this behavior of lots of communicating, etc., it comes to an end. It stops. It comes to an end Yes. when chemistry is starting to fire up. When chemistry is starting to happen between two people. Então, isso você diz que vai morrendo quando essa química começa a morrer entre essas pessoas. I'm still at what happens when people fall in love with each other. What Então, eu ainda happens estou to us? perguntando o que que acontece quando essas pessoas estão apaixonadas uma pela outra. O que que acontece? We said they want to be 24/7 close, they're blind, they want to touch, contact 24/7. Nós dissemos que essas pessoas, elas querem estar constantemente em contato, se tornam mais cegas aos defeitos, querem se tocar, querem estar em contato constante. And you mentioned it's because of the chemistry between two people. E você mencionou que é por causa da química entre duas pessoas, Which I agree com with. o que eu concordo. And now I want to ask further, what does this chemistry, I say it different now, what does this chemistry release? Mas o que que essa química, ela vai liberando? Not necessarily looking for the hormone name, just in a common language. What happens when this chemistry starts to fire up? Eu não estou procurando o nome científico para o que acontece, mas assim, de uma forma, de uma linguagem comum. O que que acontece quando as pessoas, essa paixão cresce? Eu acho que existe mais cumplicidade, existe uma união maior. So there's an increase of companionship and of union. And that union is being lost back here. E você diz que essa união está se perdendo aqui atrás? Não é que ela se perde, mas Não é a mesma intensidade, pode ser no início, falando de casamentos normais do mundo, se eu posso dizer, secular. Not that it get lost completely, but there may even be some left at the beginning of the marriage, if we consider like a secular, normal
marriage. I don't want to quickly go to this side. I want to stay here and understand what happens here. Então, eu não quero avançar, eu quero permanecer nesse ponto e entender o que acontece aqui. Let's see what Gail has to say. Vamos ver o que a Gail tem a dizer. Once they have all that closeness and the blind, the touch, the contact, Então, they fall in love. uma vez They're deeper in love. que eles podem se tocar, elas têm mais contato, eles se apaixonam. I mentioned or gave an example, ask a person for half the night, watch presentations. Eu dei um exemplo e eu disse, peça a alguém para ver metade da noite uma apresentação. They quickly fall asleep. Essas pessoas rapidamente adormecem. And ask the person half the night to be with their person they're in love with. Mas peça à pessoa para estar metade da noite online com a pessoa que ela ama. And it's easy. E isso se torna mais fácil. Why is that? Por quê? So Rosie mentioned chemistry, A Rose mencionou por causa da química, which I agree with, but I want to know more. e What happens in our body? eu concordo, mas o que acontece nos nossos corpos? Adrenaline. A Bárbara diz adrenalina. Carla, if we go to names, then we also mention what Carla said. She says, toxin, I'm not sure if I say it correctly in English, is released. A Carla diz que uma toxina é liberada. And that gives pleasure. É como um prazer. So are you familiar a bit with that? Então, ocitocina, perdão. I'm not sure how to say it in English, but I think everyone knows it. So what happens when you fall in love? Então, o que acontece quando você se apaixona? For whatever reason, you are starting to be attracted to a person. Por qualquer que seja o motivo, você começa a estar mais atraído pela pessoa. And the body inside reacts to that. E o corpo reage a isso. Releases toxina. Vai These hormones. liberar essas hormonas, a ocitocina. An easy one is adrenaline. A Bárbara mencionou a adrenalina. And what happens when you have a lot of adrenaline? E o que acontece quando você tem muita adrenalina? It says, Pode falar. go ahead, Rosie. O coração dispara, da ansiedade de estar com a pessoa. So the heart starts to beat quickly, and you're Yes. excited about being with that person. Excitement, heartbeat. Então, a gente tem essa excitação, o nosso coração acelera. So we know adrenaline from the flight response. Nós sabemos que nós temos essa resposta de fuga. So adrenaline is being released and it gives you this extra power. Então, a adrenalina está sendo liberada e nos dá um poder extra. So what I wanted to get to is, Então, o ponto a qual que eu quero chegar é o seguinte. in summary, Em resumo, this is a class about baptism, not about courting. porque isso é uma aula de batismo e não de namoro. When you fall in love, Quando você se apaixona, the reaction of your body is that it releases more energy. você libera mais energia do seu corpo. That's why you're able to be all night awake, E doing fun things with the person you love. por isso que você consegue estar toda a noite acordado, fazendo coisas divertidas com a pessoa que você ama. And during the day you work then, E no problem. durante o dia você está funcional, trabalha sem problema algum. You are 24/7 in contact and there's this excitement. Você está sempre em contato e existe essa excitação.
So when you're in love, the body releases the extra energy. Então, quando você está apaixonado, o corpo libera essa energia. Plus it, correct me, but it stimulates the parts of the brain where it gives you a situation like you're high. E também estimula uma parte do seu cérebro onde você vai sentir como se você estivesse flutuando nas nuvens. Does that make sense when I say it like this in English? So being in love is a very dangerous situation. You are high and you have a lot of energy. Então, estar apaixonado é uma sensação até perigosa, porque você tem a sensação como se você tivesse fumado algo e está assim nas nuvens flutuando. So, and after you start having this bodily reaction, E uma vez que o seu corpo tem essa reação, it lasts only a certain time period. isso dura apenas durante um período de tempo. So Gabriel already mentioned it. O Gabriel já mencionou isso. But after 12 to 24 months, Depois de 12 a 24 meses, the body starts to calm down. o corpo começa a acalmar. And gets back to normal. What happened to us if we're constantly in love? O que iria acontecer conosco se nós estivéssemos constantemente apaixonados? Constantly in our body would stay in that status. Se nós estivéssemos nessa constante e o nosso corpo estivesse nessa situação. Gabriel. So the release of adrenaline is necessary, but on a long term, it's not healthy at all. Então, é necessário liberar essa adrenalina, mas ao longo do prazo, isso não é bom. What is love sickness becomes just common bodily sickness at some moment. E em algum momento isso vai trazer consequências como algumas doenças até. So it is true when you would stay in that situation, you would end up dying. E é verdade, porque se você permanece apenas nessa condição, você acaba morrendo. So it's a safety mechanism that after some time these things slow down. Então, é um mecanismo seguro que, passado algum tempo, essas coisas começam a acalmar. But this is, oh, sorry, Rosie. Rose? Esse período é um período limitado, porque ele passa a ser nocivo. So this period is a limited period. It becomes addictive. E mesmo pessoas que não têm um controle nesse período fazem coisas ruins. Sorry, I said addictive. I think it's harmful, exactly. E depois você disse, desculpa. E mesmo pessoas nesse período que perdem o controle, se tornam possessivas, fazem coisas ruins também. Se nesse período perdem a... If people lose their control during that time, they can really get crazy, like become obsessed or possessive. Yes. On the other hand, you need this. Por You need outro that lado, reaction. você precisa disso, precisa desse tipo de reação. It serves like a glue to your partner. Porque é como se fosse uma cola com o seu parceiro ou parceira. But if it would stay like that, you end up dying. Mas se permanecer sempre nessa condição, você acaba por morrer. So what changes when you get married? E o que muda quando você se casa? We know now what is happening when you're in love. Então, agora vocês sabem o que acontece quando você está apaixonado. Counsel is that within this time period where you're high, you shouldn't get married. E o conselho é que durante esse período de tempo, quando você ainda está flutuando, está nas nuvens, não deveria se casar. When you're back down to earth, Mas you quando can você, consider marriage, quando você volta a colocar os pés firmes na terra, então aí você começa a considerar o casamento. among other aspects. So what happens to us now when we are married? Então, o que acontece conosco quando nós nos casamos? What changes? O que muda?
You should be fine when there's not much closeness anymore. So you should be able to continue your daily life. So for instance, if my partner is going to go out to work, or, or we're separating for that moment, we're not going to have that 24/7 contact. I should be able to handle these things once I Então, start getting married. uma vez que Know as each other pessoas now, estão casadas e já se conhecem bem, elas aguentam mais tempo separadas, por exemplo, se o parceiro ou a parceira tem que ir trabalhar. Thank you, Gail. Comment from Carla. Eu vejo um comentário aqui no chat da If the Carla. loves remained, we would be under an endless illusion. It's important to know people as they really are so that we can love them unconditionally, that is, despite their flaws. Então, está escrito no chat que se essas pessoas que estão apaixonadas, se isso permanecesse, nós estaríamos sempre numa ilusão sem fim. E é importante que as pessoas se conheçam verdadeiramente para que elas permaneçam nesse amor incondicional, independentemente das suas falhas. So essentially, when you get married or when you pass this time period, Então, essencialmente, quando você se casa, você já passou por esse período de tempo, the adrenaline stops. a adrenalina ela para. And the highness, you come back down, you calm down. E também essa sensação de estar sempre nas nuvens, você começa a acalmar. And the problem is when people start to feel that they're calming down. E o problema é que quando as pessoas começam a sentir que elas estão acalmando, adrenaline is not there anymore. E que a adrenalina não está mais aí. I don't get a heartbeat anymore when I see my spouse. Eu não tenho mais aquele bater do coração quando eu vejo o meu esposo, esposa. It's not as exciting as the first date. Não é tão excitante como no primeiro dia. I don't need to be with them 24/7. Eu não preciso estar com essa pessoa 24 horas por dia. And now I see all their defects. E agora eu começo a ver todos os defeitos dessa pessoa. What do people end up thinking? O que as pessoas começam por pensar? That they're not in love anymore. Am I still in love? As pessoas começam a questionar se elas ainda estão apaixonadas. I think I'm the wrong person. Será? Eu acho que talvez essa seja a pessoa errada. Then you pull up your phone and you go on Tinder or whatever, Bumblebee or whatever they're called. E você então pega no seu celular e procura grupos de relacionamento para procurar uma pessoa nova. So something changes here. Então algo muda aqui. You come back to earth. Você volta a estar com os pés assentes na terra. Adrenaline stops. A adrenalina para. But now, if you do it right, I suggest. Mas se você fizer as coisas de forma correta, other things kick in. Outras coisas começam a tomar lugar. Now it's not so much about the adrenaline, the fun. Então agora deixa de ser tanto sobre a adrenalina, aquele divertimento inicial. Now it's about trust. E agora passa a ser sobre confiança. Long lasting. Algo duradouro. It's not about the short moment, it's about the whole path. E não é sobre o que você sente naquele pequeno período de tempo, mas é sobre o futuro. And different parts of your brain get stimulated now. E partes diferentes do seu cérebro agora passam a ser estimuladas. If we would do things right. Se nós fizéssemos as coisas certas. With our relationship. Com o nosso relacionamento. But in our world, as always. Mas no nosso mundo, como sempre, what are we always taught in social media or in life, in society? O que é ensinado através da mídia, através da vida real na sociedade? Gabriel. I think many therapies or approaches from church, for example, circle around reviving this
initial feeling of passion. Eu acho que, principalmente, quando na igreja é ensinado que você deve trabalhar para reavivar essa paixão. Yes. Sim, I see often online advertisement where they start playing games. eu vejo muitas vezes online onde começam a sugerir que os casais façam alguns jogos, Challenges, activities, things like that. desafios e coisas desse tipo. What was my question before Gabriel answered? Qual foi a minha pergunta antes do Gabriel responder? I don't remember. Eu não lembro. Luego supiera qué es lo que la sociedad le propone cuando What does What do Para society? recuperar What do la we learn? pasado. Okay, thank you. yes. So what do you think? Então, a minha pergunta era o que a sociedade propõe para manter essa paixão? So Gabriel, I understand it's like there's an attempt to go back here. Então, pelo que eu entendo do que o Gabriel diz, existe, às vezes, Rosie? uma tentativa de voltar ao estado inicial. Eu acho que existe peso grande sobre a mulher. Alguém, a Habilidade de manter isso aceso. Quando a mulher não, tem que se vestir bem em casa, não pode se mostrar cansada, não pode estar... I believe there's a heavy weight resting on women. They always need to need to dress up. They need to be good looking, and Not tired. they not allowed to be tired. Always available. Essa é uma cobrança grande para a mulher. This is really demanding on women. Gail? Gail? Then after that, you basically, you need to start having children. Is a command after all that wonderful courtship. There's no kids involved and everything. You go into the part of the marriage. You have the trust, the long lasting, and then it's I think we should have children, but sometimes the woman doesn't want to have any children, but you have that Próximo pressure. passo começa a ser introduzir essa ideia de ter filhos, depois de estabelecer esse relacionamento de confiança. Why do you? I'm quite direct. Why do children come after marriage? Por que os filhos vêm apenas depois do casamento? And I approach it from the negative side. Sorry now. But... E eu estou colocando de uma forma negativa. Não tenho certeza, mas So I'm not sure. se a minha resposta está certa, mas o que eu vejo é que se for antes, So what I see, if it was to be before, quebra esse período, muda muita coisa. this would interrupt or break this period. Many things would change. E é como se fosse um rompimento, um choque. It's like an interruption. It's like a shock. E depois do casamento segundo a sociedade, é algo que é logo que deve vir após o casamento, filhos. And according to society, this is what it is expected. Right after getting married, you're expected to have children. Essa também representa o bom casamento, a cultura do bom casamento, então eles estão gerando filhos, está dando tudo certo. So this is like this image of a functioning marriage, this is how it's supposed to work. You're supposed to have children, everything is fine. So it's an expectation of society.
Elisa says Então, we're é uma not ready expectativa da before sociedade. mentally to raise children. E a Elisa mencionou no chat que nós antes não estamos mentalmente preparados para educar crianças. And Katya says it is represented as a blessing of the union. E a Kátia diz que isso é representado como uma bênção da união. Matthias? Matias? Pensaba en el fato de que sea algo negativo, So I was thinking about this negative aspect that you mentioned, como un motivo para estar juntos. like a motive to have to be together. Okay. So, Gail, Gail? thank you. I just want to maybe just ask a question. Elisa said they persons are mentally prepared. So what makes you mentally prepared? She But- says not ready, mentally prepared. Yes. So she says not ready, mentally prepared for children. So what then makes you mentally ready to have the children? So now we're going full into courtship Então, and marriage. a minha pergunta, a pergunta da Gail é, então, já que a Elisa mencionou que não estão mentalmente preparados para educar crianças, o que te capacita para estar preparado para isso mentalmente? So, Elisa, Gail wants you to answer in the chat, so I'm not going to answer it. Então, eu não vou dar a resposta, vou deixar a Elisa, e esse não é o propósito. Like, E eu vou I dar give agora my a minha input now, opinião. okay? I Eu agree with concordo what com was o que said. foi dito. What I see, what society teaches us in general, E a forma como eu vejo que a sociedade nos ensina em geral that everything is about an emotional kick. é que tudo é sobre uma faísca, algo emocional. Does that make sense when I say it that way? Faz Emotional sentido? kick. So you see it on social media. That's why we're so deep into this information war. A gente vê, por exemplo, na mídia, e por isso que a gente está tão profundos nessa guerra de informação. It's all about clicks and attention. Tem tudo a ver com um clique e com atenção. And the more emotional messages you send out, the more emotional responses you receive. E quanto mais mensagens emocionais você compartilha, mais respostas emocionais você recebe. Then we go to the nature of man. E assim poderíamos ir para a natureza humana. We love this. We love falling in love Nós amamos nos apaixonar because it gives us an emotional kick. porque nos dá esse empurrão emocional. This kick is slowing down, E uma vez que esse empurrão começa a diminuir, and we need the next kick. nós precisamos do próximo empurrão. We need the next adrenaline push, if I could say it that way. Nós precisamos de um outro empurrão de adrenalina, se eu puder dizer assim. And my suggestion that often, not always, obviously, E a minha sugestão é que às vezes, claro que não sempre, but I think too often people fail in their marriage to make this switch. mas eu acho que muitas vezes as pessoas falham no seu casamento de fazer essa mudança, essa alteração. They're not high any longer. Já não estão mais nas nuvens, They got married maybe too early, talvez casaram cedo demais, and now you're stuck. então isso acaba. And you try to cover it up by the next emotional kick, E você tenta encobrir isso com uma outra emoção, and there comes baby number one. e aí vem o primeiro filho. So besides whatever you said, I think that would be my negative approach. Então, seja o que for que vocês mencionaram, para mim isso seria uma abordagem negativa. Children are replacing the emotional kick, which is lacking in marriage. Então, as crianças estão basicamente substituindo aquilo que falta do lado emocional. What you said first, I really liked, but I don't fully remember it anymore. O que Or você was it mencionou, Gail? I don't remember even. eu anymore. realmente gostei, mas eu já não lembro mais. But it's here, it's this switch. It's about, if I call it my terms, it's about peace. It's about what? Peace. Então, eu diria que é essa substituição que é feita aqui, e isso tem a ver com uma sensação de paz. This is excitement and adrenaline and fun.
Então, eu acho que isso tem a ver com adrenalina, aquilo que nos diverte, que nos excita. But our relationship with our spouse needs to change. Mas o nosso relacionamento com o nosso esposo ou esposa tem que mudar. Where this relationship just doesn't work for a moment, but for a long period. Onde esse relacionamento não vai funcionar só durante um momento, mas um longo período de tempo. And human beings are built for the long run, they need consistency. E o ser humano é feito para que a longo prazo haja uma consistência. They need to trust, they need to have confidence in another person. Precisa ser criada essa confiança com o próximo. In summary, peace. E sentir essa paz. So Elisa is answering to Gail. Então, a Elisa respondeu a Gail. Gail, I believe we should be out of that lovesick period, therefore at least after marriage. Otherwise, we are still not fully awake from that high feeling and not mentally ready to take care of ourselves and our couple, therefore surely not children. Então, a Elisa diz, Gail, eu acredito que deveríamos estar fora desse período de apaixonamento para fazer com que, pelo menos depois do nosso casamento, senão nós não vamos estar inteiramente de olhos abertos ou acordados, vamos estar sempre naquele sentimento de estar nas nuvens e não estamos mentalmente preparados para cuidar de nós mesmos, nem de nós como casal, muito menos de uma criança. I move on. Então, eu vou seguir. So, we spent a long time now about this. Então, nós já gastamos algum tempo aqui nessa parte. Why? Por quê? What other parable can we lay over this now? Qual é a outra parábola que nós podemos colocar em cima dessa agora? Louder? Yes, baptism. A de batismo. So remember our study here, we said marriage is like baptism. Então, se vocês lembrarem, nós dissemos logo aqui no início que o casamento é como o batismo. So we just looked at how we fall in love, how it works, or how being in love works. Então, nós demonstramos como é a questão de nos apaixonarmos e como isso funciona. And when you get married, there's something changes in your relationship. E quando nós nos casamos, algo muda no nosso relacionamento. Now we're just going to replace marriage Então, agora nós vamos substituir o casamento with baptism. com batismo. And now it teaches us about what? E isso agora nos ensina o quê? Now it's not about two people. Não tem mais a ver com apenas o casal, duas pessoas. Now it's about whom? Agora tem a ver com quem? Your relationship with Christ. Tem a ver com o seu relacionamento com Cristo. So here you know what happens when you fall in love with Christ. Então, aqui você, you know now what's supposed to happen. Então, agora você will sabe o happen. que deveria acontecer, o sentimento que você deveria ter quando se apaixona por Cristo. Marriage or courtship and marriage become a parable. E o namoro, o período de coche, se torna uma parábola. But you have all this excitement and adrenaline. Mas nós temos toda essa adrenalina, toda essa excitação. But is that supposed to stay? Mas será que isso deveria permanecer? We just had it in a parable. We just need to copy and paste now. Então, nós agora temos uma outra parábola e nós agora só temos que copiar e colar. Não, No. Yeah. porque agora começa um relacionamento, começa essa troca, agora não é mais emocional. Because now the relationship begins. Now the exchange begins. It's not about emotion. Como num casamento é o que vai deixar essa relação duradoura. Just like in marriage,
this is what makes a relationship last. So are we starting to see what this is about? Então, vocês começam a ver de que se trata isso? It's nice to speak about falling in love and then marrying. That's fun. É muito legal a gente falar de estar apaixonado, falar de casamento, But now bring it to you in Christ. mas agora apliquem isso a vocês e Cristo. You fall in love, you date Christ. Você se apaixona, você namora Cristo. Adrenaline. Você tem essa adrenalina. You can do everything. It's energy. Você consegue fazer tudo, tem essa energia. You want to marry. Você quer casar, Baptism. quer passar pelo batismo. And suddenly, E, do nada, you see all the defects. você começa a ver todos os defeitos. And you don't want to spend time 24/7 with this message. E você não quer passar 24 horas mais com essa mensagem. And you might as well skip a camp meeting. E o melhor a fazer é nem sequer participar de uma campal. People do not make the switch. As pessoas não conseguem fazer essa transição. Here, your relationship with Christ is changing. Aqui, o seu relacionamento com Cristo está mudando. It's not built to be that adrenaline or emotional kick all the way through. Não é suposto ter sempre essa adrenalina, esse empurrão de adrenalina durante todo o percurso. How's it like when you're on the first date? Como é que é quando você está no primeiro encontro? Are you not super nervous? Like, how do I look? Será que How do I você smell? não se sente nervoso ou nervosa, querendo saber se você está bem vestido ou não, qual é a sua aparência? Can I replace nervous with fear? Em vez de nervosismo, eu vou dizer que você tem medo. Will my partner accept me? Am I good enough? Será que eu vou ser aceite? Será que eu sou bom ou boa o suficiente? Fear. É um medo. But at marriage, Mas no casamento, with what is fear replaced? o medo, ele é substituído por quê? Someone wants to, Matthias? Or who is it? Plus peace Peace, and faith. faith. Então, paz, fé. I say now love. Eu vou dizer agora amor. Because when you look at this love here, it is peace, it's calm, Porque quando agora você olha para esse amor, isso é paz, é algo calmo, it's long lasting. é algo duradouro. I was just going to say that because when Christ says, Not, for I will be with you until the end of time. And so it's long lasting. Eu ia até mencionar o que diz na Bíblia, quando Cristo diz, não temas, pois eu estarei contigo até o final dos tempos. É algo duradouro. What's the first angel message? Qual a mensagem do primeiro anjo? And what's the second? the person fear God and give him glory, And the fear needs to be replaced with what? Então, a mensagem do primeiro anjo está, primeiramente diz, temer, e isso tem que ser substituído por quê? First, God preaches fear, Primeiro, Deus prega sobre temer, ter medo, but then he says, fear not. e depois ele vai dizer, não temam, Fear needs to be replaced with love. e isso precisa ser substituído por amor. That kind of love which takes you all the way. O tipo de amor que é duradouro durante todo o percurso. But people here, shortly after marriage, Mas as pessoas aqui, logo depois do casamento, I don't have the same emotion when we used to date. dizem, eu não tenho essa mesma emoção de quando nós namorávamos. Maybe I'm not in love with you anymore. Talvez eu não estou mais apaixonado com você. There's not this emotional kick. Não tem esse empurrão emocional. So maybe this is not just the one for me. Então, talvez essa pessoa não é a certa para mim. Isn't that what is causing the mess in this movement? E não é isso que está causando a bagunça nesse movimento? So when you're married, most likely you move together. Então, quando você casa, você mora com alguém.
and you're always together. E você sempre está com essa pessoa. You have the same house, Vocês têm a same mesma car, casa, o mesmo carro, the same bathroom. It gets boring. o mesmo banheiro, então isso pode ser entediante. And people, sorry that I asked last question now, but I want to get somewhere tonight. And people start to not put effort into the relationship anymore. E as pessoas deixam de colocar o esforço no relacionamento. It's like they stop shaving. Param de se barbear, They start smelling badly because they think, oh, it's just my spouse. começam a feder sem tomar banho, porque pensam, é só o meu esposo ou a minha esposa. And you don't have just a change of love. Now love is being put out. Então, não é só uma mudança de amor, mas também estão apagando esse amor. I think that's just the problem we have with members in this movement. E eu acho que é o mesmo problema que nós temos com membros nesse movimento. I'm baptized, Estou batizado, and now what? e agora o quê? Where's the next emotional kick? Quando é que vem esse próximo empurrão emocional? And if you realize there's no kick coming, E se você se dá conta que você não tem esse empurrão emocional, maybe after all this movement is not for me. então você questiona, então talvez esse movimento não é para mim. So we need to be careful what kind of relationship do we want with Christ. Nós queremos ter com Cristo. Is it a Tinder Será que é um relationship relacionamento que você teria no Tinder, where you always want to be high? onde você sempre quer estar excitado nas nuvens? Or is it something long lasting? Ou é algo mais duradouro? But when it's long lasting, Mas when quando, it should be, when you want to have long lasting love, quando você quer ter esse amor duradouro, you have to put effort into it. você tem que colocar esforço nisso. Here, your body gives you the extra energy. Aqui o seu corpo te dá essa energia extra, Here, you have to put the extra energy in by choice, mas will force. aqui você tem que pôr essa energia por escolha, é o seu esforço. And I think people have been just so long in the marriage to Christ that they're like, whatever. E eu acho que as pessoas têm estado há tanto tempo casadas com Cristo nesse relacionamento que agora tem uma sensação de que não estão nem aí. Why did we go there? Yeah, the parable, yeah, I wanted to look at this because I wanted to replace it with baptism to bring it back to us. Então, eu estava olhando para isso porque eu queria sobrepor com o batismo e trazer isso para aplicar para nós. I think I made my point. I think. E me parece que eu fiz o meu ponto. So when you get baptized, this is the beginning. Então, quando você se batiza, isso é o início. Expect the change. Você tem que esperar essa mudança depois. And we need to learn how to have this love long lasting. E aprender a manter esse amor de forma duradoura. It's maybe not as in the beginning. Talvez não um amor igual ao início, but it has its own designed work or purpose. mas tem o seu objetivo, o seu próprio objetivo. So, Pedro, I'm not sure if he's there. Então, o Pedro não tem... Yeah, sorry, Rosie. Antes de fazer o comentário, pode falar, Rose. Tanto no casamento, In both cases, in baptism as well as in marriage, as pessoas se esquecem que elas fizeram votos. people forget that they took vows. E como o texto de Ellen White disse hoje, elas assumem publicamente isso. And as we read from Ellen White's quote, they do it publicly. Aceitam essas regras. They accept these rules. Eu vou estar com você na doença, I'll be with you in na saúde, sickness and health, na tristeza, na alegria. sadness and joy. E quando a gente está no movimento, a gente também fez votos, quem foi batizado. As we enter the movement and get baptized, we also
vow. E publicamente a gente aceitou isso. We accepted these vows publicly. Então, a gente é consciente de que nós precisamos lutar, nós precisamos crescer. So we are well aware that we need to fight for it and that we need to grow. E que os votos são o benefício para que a gente possa estar crescendo, que a gente possa seguir correto. And these vows, they are for own benefit, so that we may keep growing and advance. Thank you for reminding us. So Pedro, this morning, I asked this morning a question. Essa manhã eu fiz uma pergunta I asked what would happen if we would just remove baptism. e eu perguntei, então, o que aconteceria se nós simplesmente removêssemos o batismo, não tivéssemos mais esse ato? I'm not sure if you read the chat this morning, but Pedro commented on that. Não sei se vocês viram o chat essa manhã, na aula da manhã, mas o Pedro fez comentou em relação a essa pergunta. And he said he thinks, if I represent him correctly now, that not much would change. E ele disse que talvez não mudaria muito, se eu entendi corretamente. Do you agree with that? Vocês concordam com isso? Let's think about, in this movement, let's pretend we would take away baptism. No need to enter this movement to get baptized. Vamos fingir que para entrar nesse movimento não precisaríamos mais nos batizar. O que vocês acham disso? Rosie? Rose? Eu acho que sem o batismo, qual seria a forma da gente... quais seriam as regras que nós deveríamos seguir se não tivesse o batismo? Without baptism, what would be the rules that we would be supposed to follow without baptism? Nós não faríamos votos nenhum com Cristo? So there wouldn't be any vows that we take in regard to Christ? Isso não faria diferença? Wouldn't this make any difference? I think Eu acho to have vows or not que doesn't mean you have rules or not. ter votos ou não significa ter ou não ter regras. I think it's just a matter of publicly to everyone swearing, avowing that you will keep them. Eu acho que seria apenas uma forma de publicamente fazer tipo um juramento de que você vai guardar esses votos. If you take that away, Se você remove isso, prove me wrong, I don't think it would do away with the rules we might have. eu não acho que isso ia desfazer as regras que nós temos. Just puts this publicly vowing to it, this promising, that puts it away. O que iria ser removido é essa forma pública de fazer esse comprometimento. Can people have a wonderful relationship without being married? Será que as pessoas podem ter um relacionamento bom sem estar casadas? Can they respect one another? Será Be que kind? podem se respeitar, podem ser gentis, Can they have a wonderful life podem ter uma vida maravilhosa, without having made that promise on to a civil person? sem fazer esse comprometimento com uma pessoa no civil? We say yes. Nós diríamos que sim. Then I think about baptism would be the same. Então, eu imagino que com o batismo seria o mesmo. I actually tend to agree with Pedro. Então, de alguma forma, eu tenho tendência a concordar com o Pedro. For those who are committed, I think not much would change. Porque eu acho que para aqueles que estão comprometidos, não iria mudar muita coisa. For those who vow to be faithful to their spouse, Para aqueles que prometem ser fiéis ao esposo ou à esposa, get married. se casar, After the civil wedding was done, they cheat on their spouse depois do casamento, muitos até adulteram, and they divorce. passam por divórcio.
Same with baptism. E o mesmo com o batismo. You get baptized and then you're like, oh, this movement is not for me, I'm out. Você se batiza e depois você decide, esse movimento não é para mim, eu vou sair. So how I perceive it is, are you committed or not? Então, a forma como eu vejo isso é, você tem como comprometimento ou não? And then you don't need this sign, this tradition of vowing to it. Então, para isso, você não precisa desse sinal, dessa tradição de fazer esse voto. If you're committed, you will anyway do it. If you're not committed, even if you vow to it, you will not do it. Porque se você está comprometido, você vai fazer isso. E se você não está, você até pode jurar, mas não vai seguir, não vai cumprir isso. I like that. Sim, me faz pensar que é algo espontâneo. So it makes me think about it as something spontaneous. Que não é uma regra que vai mudar, que vai fazer você cumprir. It's not like a rule that you suddenly end up following. Eu gostei muito. Really like that. Baptism. Então, Do we need it or we don't need it? voltando à nossa pergunta, o batismo, a gente precisa ou não? Just gonna ask it flat out. Vou perguntar de forma bem direta. I know Gail and Rosie, they already said this morning, yes, you need it. Eu sei que essa manhã a Rose e a Gail responderam que sim, que era necessário. Has your opinion changed or are you sticking to it? As vossas opiniões mudaram ou vocês vão permanecer com a mesma opinião? Still a yes, Gail? Yeah? A Gail disse que ainda vai permanecer com a opinião dela. Rosie? Rose? Eu estou na dúvida. I'm in doubt. Se... Porque me parece muito interessante a descrição que você fez. But the whole description you gave sounds really interesting to me. Me fez refletir sobre ter regra para cumprir algo. It had me reflecting on having rules and in order to keep them. E que não precisa, como você disse, não precisa dessas regras para esse casamento dar certo ou para esse casamento acontecer. It's not that you depend on them in order to have a well-functioning or successful relationship or marriage. Então, isso me tende a querer mudar de opinião. And this actually has me changing my opinion. Barbara, do you have a thought? Bárbara, você tem algum pensamento? Eu estou pensando nas consequências de as pessoas não se batizarem. So I'm thinking about the consequences of people not getting baptized. And what's your conclusion? I don't have a conclusion. Não tenho conclusão. Mas estou pensando que quando a gente estava falando dos votos, But I was thinking when we were talking about the vows, antes do batismo, a gente publicamente fala que vai guardar os votos. so before baptism, we publicly vow that we are going to obey the vows. E concordo que na parábola do matrimônio você não precisa fazer publicamente, não precisa fazer compromisso publicamente para se comprometer com a pessoa. And I agree that in a relationship, there's no need to publicly vow in order to be committed to that person. Mas estou tentando imaginar como seria fazer esse compromisso sem a pessoa batizar-se. So I'm thinking about how would this work out to dedicate yourself in the context of baptism. Can you rephrase the question? Você Okay. poderia? I'm trying to follow you, but I Yeah. haven't fully understood. Como
Minha pergunta é como posso demonstrar, ou se eu preciso demonstrar meu compromisso. So I'm asking if it is necessary for me to show my commitment. That's interesting. When you stereotypically, Então, when a woman and a man are married and they get in a fight, então, isso é interessante porque, estereotipamente, vamos dizer, quando uma mulher e um homem têm uma briga, let's pull up our sexism. vamos agora trazer o nosso lado sexista para a conversa. She would say, "You never spend time with me. Ela vai dizer, você nunca passa tempo comigo. You don't love me." Você já não me ama. And what would he respond? E o que ele vai dizer? I married you. Eu casei com você. Isn't that proof enough that I love you? Será que isso não é uma prova suficiente que eu te amo? She says, yes, but I need to feel it now. E ela vai dizer, sim, mas eu quero sentir isso agora. So the problem is people would take this state and say, that's the proof of my love. Então, as pessoas vão pegar nisso aqui e vai dizer, isso é a prova do meu amor. And they think it's enough for a lifetime. E acham que isso é suficiente para o resto da vida. We should not make the same mistake with baptism where we think that's our proof of love to God and after that we're good. Então, nós não deveríamos cometer o mesmo erro com o batismo e pensar que, apesar disso, esse é o nosso comprometimento. Through by little actions. Nós precisamos mostrar o nosso amor durante todo o percurso com ações naturais, espontâneas. In sexism, I would say you don't need a ring to prove your love. Mas, de uma forma sexista, contra isso eu vou dizer, você não precisa de uma aliança para provar o seu amor. Since they're so close together, I would tend to argue, don't bash me for it, you don't need baptism to prove that you love God. Então, da mesma forma, eu vou argumentar que você não precisa do batismo para provar que você ama a Deus. It's Gabriella, and then you had the hand up, then Gabriel. So she was first. Gabriela, so É isso aqui. So one thing I worry about when we have this thought of not having baptism O que nos preocupa quando pensamos em abolir o batismo, o não ter mais batismo, is that with many things we're supposed to have this common ground. com muitas coisas, espera-se que tenhamos um fundamento em comum. So when we start removing all these things that supposedly are our common ground, Então, uma vez que a gente começa a tirar essas coisas que supostamente compõem o nosso fundamento comum, I guess people start feeling nervous about that. e parece que as pessoas começam a se sentir nervosas. It's like this fear kicks in of what's going to happen next. Parece que, de repente, começam a sentir esse medo. O que será que virá por próximo? So I think we need to replace that fear. E parece que precisamos substituir esse medo And we need to start thinking differently on how we can have a new common ground. e precisamos pensar de uma maneira diferente de como conseguir esse fundamento em comum. But I still think that baptism is important. I just think that we need to maybe change the view that we have in regards it, how we see its importance. Ainda assim, penso que o batismo continua sendo importante, mas precisamos talvez considerar como Abordar isso, Como qual a abordar? importância que tem. qual a importância que tem. What I hear you say, if I can say my words, Então, o que eu acho que você está dizendo, vou colocar as minhas palavras, is that the change, I wiped it out, but the change we've gone through in the movement é que essa mudança que nós passamos no movimento, causes an identity crisis, ela causa uma crise de identidade
And in an identity crisis, people need to hold on to something. E que nessa crise de identidade as pessoas têm necessidade de segurar ou permanecer com algo. And people in a crisis tend to hold on what they know, what is familiar to them. E numa crise, as pessoas tendem a querer permanecer, segurar aquilo que lhes é mais familiar. And you're suggesting if we take something, we need to replace something where they can hold on to. E você então está sugerindo que se nós tiramos isso, nós teríamos que substituir com algo que as pessoas ainda pudessem segurar ou se sentir seguras. Would that be an accurate? Okay, good. Gabriel? Gabriel? So the issue that I have with just easily abolishing baptism Então, o problema que eu tenho com essa facilidade de simplesmente remover o batismo é que em várias apresentações, reuniões, symbols can have various meanings. perdão, é que símbolos podem ter vários significados. And so it is also with baptism. E a mesma forma com o batismo. Ellen White describes in Steps to Christ. E a Ellen White descreve isso em It's a symbol for being put into a grave. onde Ellen White encaminha Cristo, demonstra como um símbolo de você ser enterrado. In that time before your baptism, Você morre num período antes do seu batismo, mas o seu ser antigo, o homem velho, a mulher velha, then you get laid to rest and you resurrect, right? e você é colocado para descansar e depois você ressuscita, certo? And she points us to the danger of people who get laid into the grave and who have not actually died. E ela aponta para o perigo das pessoas que são enterradas e que nem sequer estão mortas. So all I'm saying is there's more symbolism to baptism. Então, o que eu estou dizendo é que existe um simbolismo além em relação ao batismo. So if I could translate it, it would be like saying we don't need to bury people anymore. We just leave them laying there and life carries on. E se eu fosse traduzir isso de uma outra forma, seria, então você não precisa mais enterrar as pessoas, só as deixar por aí largadas ou deitadas num canto. Society and God's kingdom, and we need to follow them. Então, existem algumas regras, tanto dentro da sociedade como no reino de Deus, e eu creio que a gente precisa segui-las. Thank you. Gail, Obrigada. and I think she would be the last comment, and if Barbara gives us time, I would like to wrap up that subject. Então, now. a Gail vai fazer o último comentário e depois vamos encerrar. So I just want to comment on the testimonies to the church. Então, essa manhã nós falamos de testemunhos à igreja desse capítulo. Where Ellen White says Christ has made baptism the sign of entrance, and there we put the sign of entrance E to nós the lemos que Ellen White escreve que que Cristo fez com que o batismo fosse um sinal para entrar no reino de Deus. And then, just to cut the whole thing short, she says it was a positive condition. E ela segue dizendo que isso foi uma condição positiva, All should comply with. que todos deveriam seguir. We're looking at this with everything that we've done on the board. Então, mesmo com toda essa descrição que nós temos feito aí no quadro, I guess that's why I still say baptism is relevant to enter into the kingdom of eu God. continuo dizendo que eu ainda acho o batismo relevante para poder entrar dentro do reino de Deus. To be corrected. Mas eu sou preparada para reaprender, para essa correção. So my personal challenge to the last two comments would be O meu desafio pessoal para esses dois últimos comentários seria what we did yesterday evening. o que nós fizemos ontem na aula da tarde. We said sometimes we care about Ellen White and sometimes we don't. É porque, às vezes, nós nos importamos com o que diz Ellen White e outras vezes não. So this morning I will wrap up.
So this morning we read confidently, and White tells us what to do. E essa manhã a gente leu de forma com uma grande confiança o que Ellen White nos disse que deveríamos fazer. I read it confidently. Eu so fui a pessoa que I was leu the one. confiantemente. But how do you know that these quotes are valid? Mas como é que você sabe que essas citações elas são válidas? When Ellen White calls God Father, we don't agree with her. Porque quando Ellen White chama a Deus Pai, nós não concordamos com ela. When she has a sexist comment, we don't obey. Quando ela tem um comentário sexista, a gente não obedece. When she says the Sunday law will come, we say no, it won't. Quando ela diz que virá uma lei dominical, a gente diz não, não virá. Why should we take her word for baptism? Então, por que a gente deveria se apoiar na palavra dela em relação ao batismo? Does that make sense? Faz sentido? Good for you too. We obviously haven't thrown out everything that Ellen White has said. Eu imagino que a gente não tenha jogado fora tudo que Ellen White diz. Am I right? Yeah, no, we haven't. And don't get me wrong. De fato, não jogamos. The Bible and Ellen White are correct. We're standing on it. So A Bíblia e Ellen White estão corretos e nós ainda nos mantemos com isso. I hope people don't twist my way of having class. Eu espero que as pessoas não distorçam a forma que eu estou dando as aulas. My question, fundamental question is, Mas a minha pergunta we sometimes take her word and sometimes we don't. é que às vezes a gente vai pelo que Ellen White escreve e outras vezes não. How do we get to pick and choose? Como é que a gente consegue escolher ou não? And now looking back, I think it's kind of cool the way how our classes have been going so far. E agora, olhando para trás, eu acho que as nossas aulas até têm sido bem legais. Because yesterday we talked about that issue with Ellen White. Porque ontem nós falamos desse problema com Ellen White. And what did we say? What trumps the Bible and Ellen White? E o que nós dissemos que pisa na Bíblia e Ellen White? The lines As or linhas. methodology, interchangeable. Ou a by the way. metodologia. So the methodology, the lines should tell us, can we use those quotes or are they invalid for us? Então, essa mesma metodologia deveria nos dizer se nós podemos ou não usar essas citações ou se isso já não é válido para nós. So I want to put in the record, Então, eu quero deixar aqui só para record. I'm not at all a point of reference in this movement when it comes to theological questions. You are not? I'm not. Can you repeat? I'm not a point of reference in this movement. Então, eu não sou nenhum ponto de referência quando é uma questão teológica nesse movimento. When it comes to theological questions. So I'm just here. I was willing to moderate some classes. Então, eu estou aqui, eu estou dando algumas aulas. So don't go around and say Tamina said or whatever. Então, não saiam por aí dizendo foi a Tamina que disse. I don't want to get into this mess the movement we are in and try to steer it up or fix it. Eu não estou aqui para acrescentar lenha na fogueira ou para resolver o problema em que nós nos encontramos no momento. So I'm just sharing my thoughts now. Eu estou apenas compartilhando alguns pensamentos. And people can give input, correct it, or prove me wrong, or agree, whatever. E as pessoas podem dar a sua opinião, podem discordar e seguimos assim. So for me, it has become, my emphasis has become that the lines methodology trump Ellen White and the Bible. Então, eu continuo dizendo que a nossa metodologia é ela que pisa a Bíblia e a Ellen White. When we apply method, we see if we can use an Ellen White quote for our day and age or not. Porque quando nós aplicamos uma citação, nós temos que ver se isso se aplica para o nosso tempo ou não. And I think the answer for is baptism still needed is already on the board. E eu acho que a nossa resposta para essa pergunta, será que o batismo ainda é necessário? A resposta está no quadro. When you look at methodology, Quando nós olhamos para a metodologia,
how important is that waymark or the symbol of baptism to this movement? Qual é a importância desse símbolo, desse marco para esse movimento? You covered it already. É que com o batismo a gente entra para o reino de Deus. By baptism, we enter God's kingdom. Yes. E talvez a importância do batismo esteja nesse ponto, nesse marco. And maybe that's the importance of the waymark of baptism at that very point. Que é a entrada para o reino de Deus. Entering God's kingdom. Thank you. So Elisa says it's very important, it's critical. And where do we see that on the line? A Elisa diz que é muito importante, que isso é super necessário. No hands, yeah. So what I saw, because I'm just learning as everyone else, I never intended to go into that subject. Então, tal como qualquer um de vocês, eu também estou aprendendo e nem era o meu objetivo falar desse assunto. When we have this question about baptism, Então, quando nós temos essa pergunta de batismo, eu acho justo questionar essa questão do casamento. if we don't need baptism, we won't need marriage, in my opinion. Então, se você remove o batismo, então você tem que dizer que não precisa do casamento. So Katya says, it seems like if you remove baptism, you remove a pillar of our faith. Então, a Kátia diz que parece que se a gente remover batismo, a gente remove um pilar da nossa face, So what gives me an answer is, da nossa fé. when you look at the line, Então, o que me dá a resposta é que quando nós olhamos para a linha, you see this waymark, 2001, a gente vê esse marco de 2001, and you see baptism and you see marriage. nós vemos batismo e vemos o casamento. Two essential symbols who give us, who gives this movement credentials, if I could say it that way. Então, são dois símbolos que dão as credenciais a esse movimento. These two symbols tell us that we are the church of God. Esses dois símbolos, eu acho que nos dizem que nós somos a igreja de Deus. This movement has been chosen over the Seventh-day Adventist Church. Que essa igreja, ela tem sido escolhida ao invés da igreja adventista. Esse What would movimento. happen if you would remove baptism? E o que vai acontecer se nós removermos o batismo? I think it would not change that much with our members. Eu acho que isso não vai mudar muito entre os nossos membros. But what would happen? What else would happen? Yeah. If you come to this. Let me ask you a question. What would, if we remove baptism, what happens to the movement, not to members? Members, nothing will Então, change. se nós removermos o batismo, o que acontece com o movimento, não com os membros? What happens to the structure of this movement? Rosie? O que acontece com a estrutura do movimento? Muda a estrutura também. Structure moves, changes. Why does it break? Gabriela, por que quebra a estrutura do movimento? Because it's been foundational for us. It's like a mark, a waymark. It's like removing that A mark, a waymark, like removing that symbol. Tem sido fundamental para nós. É como remover o marco, esse símbolo. like you will have A gap in our line, something will be missing in our line. Vão, uma lacuna, linha do faltando. And if And if that's our methodology, methodology, it seems like something will be missing in our methodology. E se essa for a nossa metodologia, parece que a gente acaba tendo algo faltando na metodologia, nas linhas.
I think you're all very close of what I like to emphasize. Então, eu acho que você está bem próxima daquilo que eu quero enfatizar. What I'm seeing is O que eu vejo é, not medication, when our methodology trumps everything, quando a nossa metodologia começa a pisar tudo, and our methodology teaches us that here is marriage, here is baptism, e a nossa metodologia nos ensina que aqui é o batismo e aqui é o casamento, and then we start to take out baptism e nós começamos por remover o batismo or marriage, ou casamento, it would break the parable. isso quebra a parábola. It would be not consistent with our methodology. Nós não seríamos consistentes com a nossa metodologia. And this movement would lose its entitlement to be the church of God. E esse movimento ia perder o seu direito de ser a igreja de Deus. So maybe someone proves me wrong. Talvez vocês poderiam provar que eu estou errada, At the moment, I think if we remove baptism, mas no momento eu acho que se nós removêssemos o batismo, in that moment we end the movement. nesse momento nós acabamos com o movimento. Because there's no legitimacy to it anymore. Porque não existiria nenhuma legitimidade para It's isso. like Christ was never anointed by baptism. Seria dizer que Cristo nunca foi ungido através do batismo. This movement wouldn't have been anointed. There is no reason for us to be here as a movement if we take out E baptism. seria dizer que se removermos o batismo, é como se esse movimento nunca tivesse sido ungido, nunca tivesse existido de alguma forma. My opinion in the moment. Essa é a at minha the moment. opinião no momento. Same with the E a mesma marriage. coisa com o casamento. People say, "Oh, we're so liberal As pessoas now. dizem, ai, nós agora somos tão liberais. We accept LGBTQ." Nós aceitamos a comunidade LGBTQ+. How about if we open up to what are these relationships called where it's more than two people? Polygamia? If they're Portuguese, German or English, I hope people understand. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de relacionamentos de poligamia. Why would we say no to that? Por que a gente diria não a isso? In my opinion, I must say. Na minha opinião, eu tenho que Because it would break the parable. porque isso iria quebrar a parábola. What does the parable of marriage teach us? Porque o que ensina a parábola? It's a parable between God and an individual person. É a parábola de Deus com uma pessoa individualmente. If you remove marriage, you destroy the parable God has given to teach. Sorry, I'm so long. Se você remove o casamento, você remove essa parábola que Deus deu para ensinar. To teach you about him and you. Entre o seu relacionamento com Ele. So we can take it to an individual level, to a movement level. Então, nós poderíamos ver isso de forma organizacional, como movimento, ou nível individual. Where I think you need to keep up marriage and baptism. Onde eu acho que você precisa manter o casamento e o batismo. Otherwise, you break the parable. Senão você quebra a parábola. And that would be not according to our methodology. E isso não estaria de acordo com a nossa metodologia. And methodology trumps everything. E é a metodologia que pisa tudo. And therefore, I consider that we take Ellen White quotes for how she said it. E então, assim sendo, nós teríamos que pegar nas citações da Ellen White de forma como ela disse. I was thinking, how does this relate to the Sabbath issue? Eu estava pensando como isso pode estar de acordo com a questão do sábado, which often is being packed in this package of the reforms. que muitas vezes é guardado nesse pensamento das reformas. And I think that's something different. Mas só que eu acho que é uma abordagem diferente. For me, when we talk about the reforms, Porque para mim, quando a gente fala das reformas, maybe I'm wrong, talvez eu estou errada, but it's not about a parable. mas não tem a ver com uma parábola. The reforms for me is about what kind of fitness do you need? What's the level you need to get to?
Mas para mim as reformas seria a que tipo de nível você precisa chegar? Do you need to, what kind of exercise program do you need? Que tipo de exercício você poderia fazer para crescer? So for me, the reforms have to do what is sanctification, like what scale, what level. Então, para mim, as reformas têm mais a ver com o que é santificação, qual é esse nível de santificação. And it would, depending on how this movement is going, E dependendo da forma como esse movimento vai seguir, it's still sanctification. It will not break the parable how I see it. então, independentemente da forma como o movimento vai seguir, isso ainda é uma parábola que não deve ser quebrada, pelo menos da forma que eu vejo. I'm open to correction. Mas eu sou aberta a correções. At the moment, I see if you remove baptism and marriage. No momento eu vejo, se você remove o batismo e o casamento, você quebra a parábola. And if we change reforms, E se nós mudarmos as reformas, it would not break the parable. isso não quebra a parábola. It's just a different view of them. É apenas uma visão diferente delas. Did that make sense? Faz sentido? Good. Sorry for going over time. Perdão por termos passado do tempo. Tomorrow, Amanhã, we go back to this question. vamos voltar para nossa pergunta inicial. Para que é a mensagem? So you can start thinking about it again. Podemos voltar a pensar sobre isso. Let's pray. Vamos orar. Almighty God, we thank you for this time together. Deus poderoso, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, And that we can consider your lines and methodology, que podemos considerar as linhas e a metodologia, that we can look back the way we have walked, que nós podemos olhar para trás e ver a forma como nós temos caminhado. and as the Millwright saw, or as Ellen White saw, the foundation was built well. Então, como os Milleritas ou Ellen White viu, a gente tem essa fundação Let us also please see that our foundation was built well. e viram que foi bem construída, que a gente também possa enxergar da mesma forma. Please rekindle that. Please help people to rekindle the relationship with you. Ajuda as pessoas a restabelecerem novamente a sua relação contigo. And let their fear turn into love. E que o medo possa se tornar amor, Which leads to that perfection of character. que leva a essa proteção, essa mudança. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém.